Quem é? É nós da obra. Olá pessoal, eu sou o Fernando, arquiteto, urbanista e construtor. Eu sou Gustavo, engenheiro civil e gerente de projetos. Nós somos o Nós da Obra. Nós da Obra. Primeiro, antes de falar de quem está aqui com a gente, eu quero pedir para todo mundo que nos acompanha para compartilhar esse vídeo. Se tu acha que o nosso conteúdo é relevante, se tu acha que é interessante, ou se tu conhece alguém que tu acha que vai gostar de conhecer a história das pessoas que fazem as obras, que estão envolvidas com a obra, compartilha o nosso conteúdo, passa para frente, nos ajuda a crescer, vamos junto. E hoje, com a gente, o Silvânio Bittencourt, da Proaço. Construção, Proaço... Estruturas. O nome é Proaço Estruturas. Legal. Olha. Silvânio, seja muito bem-vindo aqui. Te agradeço por ter tirado o teu tempo para vir aqui conversar com a gente. Boa noite, então, né, Fernando? Boa noite, Gustavo. E eu que agradeço a oportunidade de a gente poder estar aqui neste podcast que vejo assim muito importante. Nós conversamos já nos bastidores, né, Fernando e Gustavo, da importância, da relevância de mostrar, né, para quem nos assiste todo esse roteiro que acontece na obra. Isso é muito importante. E a minha área é uma área mais comercial, né, Gustavo? Não sou tão técnico, Gustavo me conhece aí, né? Mas estamos aí para ajudar e contribuir também com vocês. Perfeito. Da minha parte, então, vou agradecer também a gente está se conhecendo hoje, mas já conheço a tua trajetória um pouco aí. Agradecer a tua presença. E vamos começar com a primeira pergunta hoje, em relação para começar a entender a tua história, teu trajeto de vida aí. Tu dizer para nós aí da onde que tu é natural, qual é a região que tu está atuando hoje. Contar um pouquinho aí de como que é essa tua vivência aí no nosso estado. Então vamos lá, Fernando. Bom, eu sou Silvânio, né, Bittencourt, como já me apresentaram. Eu tenho 51 anos, sou natural de Petrolândia, uma cidadezinha do Alto Vale do Itajaí, próximo a Ituporanga, onde eu resido atualmente, e onde também é a sede da empresa ao qual trabalho. E estou nessa área aí de construção, entrei assim bem estranhamente, vamos assim dizer, né? Eu advenho de uma área de informática, tive empresa há 10 anos. Após esse tempo, morei um tempo fora do Brasil, onde trabalhei no ramo de construção. Certo. Retornei e trabalhei numa pequena construtora familiar, de um familiar meu. Não deu muito certo. Voltei para Ituporanga por questões familiares também. Minha mãe na época estava doente, né, e tal. Então voltei para ajudar a cuidar dela. Deixa eu só voltar um ponto. Quando tu morou na Alemanha, eu já sei que é na Alemanha, tu não falou onde é que foi, mas enfim, quando tu morou lá, que ano foi isso? Isso foi em 1993, 94. Copa de 94 da nossa querida seleção tava lá e, né, Jorginho, Romário e tal. Que legal. Foi muito bom. Legal. Então faz aí, eu tenho uns aninhos já. 30 anos. Já fizeram 30 anos. Fizeram 30 anos. Agora, mais ou menos. Mas legal que nessa trajetória aí tu já passou por várias etapas da... Sempre na área comercial, tá, Fernando? O meu pai, que ainda reside em Petrolândia, ele sempre teve comércio, né? Pequeno comércio e tal. E eu me criei, né, com essa relação com pessoas, conversando, ajudando, me colocando à disposição, aprendendo, observando, né? Vendo as coisas erradas e a gente achando, poxa, mas isso tá errado, não pode ser assim. Então, desde os meus 8 anos, então, me criei em comércio. Aí, com 18 anos, já fui morar sozinho, fui a Brusque, trabalhei numa empresa chamada Bittner, trabalhei na área comercial, mas mais na área de escritório mesmo, mais na área comercial. Depois disso foi quando, então, fui para a Alemanha, o Gustavo já falou, 93, 94. Tenho parentes que moram lá, familiares, né, e através deles consegui ir para lá, fiquei 14 meses, trabalhando na área de construção civil, né, e muito interessante, né, nós estávamos conversando que lá, eu sempre costumo dizer, hoje nós não chegamos no Brasil ainda, eu diria, acho que a 20% do que a Alemanha era 30 atrás, na questão de tecnologia, de comprometimento, de qualidade, mas estamos no caminho, talvez, que podemos chegar lá um dia. Aí após isso, 93, 94, retornei para o Brasil, aí onde fui trabalhar nessa empresa familiar em Joinville, através de uma familiar, mas
Era uma empresa pequena, familiar, a pessoa que era a dona era muito inteligente, porém desorganizada, no sentido assim de os negócios não irem bem em função daquela, não fazer um planejamento de obra e tal. E eu na área comercial. E a área comercial acaba sofrendo um pouquinho quando você não tem uma área técnica que te ajuda, né? Então eu percebi que não era para mim. Aí nesse meio tempo a minha mãe adoeceu, né? Teve câncer, veio a falecer logo. E eu decidi voltar para a Petrolândia junto da família para ajudar a cuidá-la. E na época comecei a trabalhar na empresa de informática. Não sabia nada de informática, mas na época ainda era a tal das máquinas de escrever, né? Máquinas calculadoras, a gente vendia muita calculadora e máquina de escrever. Mas enfim, foi uma oportunidade que eu tive. Comecei ali, fiquei 5 anos. Logo depois abri uma empresa própria, né? Empreendi. Né? Pegou a escalada Peguei a escalada na informática. No país. 10 anos tive empresa própria. Depois pegamos alguns anos de crise ruim e tal. Vários fatores combinaram e a gente decidiu fechar. A gente literalmente aí teve... Encerrou a operação. Encerramos a operação, né? A gente decidiu que não era mais viável economicamente. Foi quando então eu entrei no ramo indiretamente de novo para a construção. Conheci uma empresa através de um amigo de Blumenau, no ramo de parafusos. O cara vendia informática, vender parafuso, cara. Aí, isso não pode dar certo, comecei comigo, né? Mas, vou encarar, né? Precisa trabalhar, né? Tem família, necessidade vambora. Fui lá, conheci a empresa e o pessoal me deu uma oportunidade, né? Sou muito grato, tanto é que ainda hoje tenho vínculos com eles, né? Ainda tenho alguns clientes que eu ainda atendo, né? E aí, neste caminho, surgiram muitas outras oportunidades. Trabalhei com uma empresa de máquinas de transformação. Eu vendia máquina de plasma, vendia máquina de conformação de metal. Então tinha uma empresa de representação, máquinas para solda, tudo equipamentos de ponta. Sempre essa empresa que eu trabalhava, assim, o dono, ela existe ainda hoje, e ele sempre foi muito visionário. Ele sempre buscou parceiros na Itália, na Alemanha, parceiros em São Paulo. Então e ali eu tive um bom conhecimento e me abriu as portas para entrar em empresas maiores. Foi quando então a Proaço era cliente nosso. E a Proaço na época estava começando, ou já tinha instalado a fábrica de telhas para atender a demanda interna. E nessa oportunidade eles resolveram também abrir para a demanda externa. Aí foi onde eu entrei. Eu entrei nessa época na Proaço como representante da fábrica de telhas. Quantos anos hoje já? Não? Hoje eu já estou agora, já vão fazer 13 para 14 anos. Já tem uma história dentro da 13 empresa. para 14 anos, tá? Então, em 2011 eu entrei na Proaço, tá? Pela fábrica de telhas. Aí, em 2019, um dos representantes na área comercial de venda de obras pediu desligamento da empresa e, na ocasião, oportunizaram, né? Vieram falar comigo, né? Tanto o nosso gerente Alvin já estava lá, os proprietários, né? O diretor, o seu Silvio e o Alan, e se eu gostaria de encarar essa oportunidade, né? E com certeza, né? Eu não disse sim na hora, porque as minhas decisões são tomadas sempre junto com a família. Calculadas. São calculadas. Meu coração disse sim, mas eu precisava falar com a família. Então, conversei com a esposa e os filhos. Por quê? Porque a minha vida também mudaria. Eu estaria viajando mais, né? Ficaria mais tempo fora de casa e tudo mais. Mais um desafio. Mas topamos o desafio e estou hoje, então, na parte de venda e representação de obras pré-moldadas e metálicas há 5 anos. Em 2019, eu iniciei, então, essa minha fase aí. E nessa parte de venda, especificamente, são galpões industriais? Qual é o tipo específico de o nosso diretor tem uma historinha que ele sempre conta que é muito interessante. Eu faço a casinha do cachorro, se precisar. Eu faço a casinha do elefante e, se você quiser, eu faço o teu zoológico. Ou seja, o que você precisar, a gente faz. Né? São infinitas. Até porque, assim, no ramo de construção, né, Fernando, não tem limites, né? Tudo que você quer, você consegue desenvolver desde que você tenha profissionais, tenha projeto, né? E tenha também dinheiro, tenha capital, né? Tudo existe um custo. Mas a Proaço hoje, no nosso segmento,
Nós somos, eu diria assim, que nós somos referência no mercado, uma empresa que está completando agora em outubro 29 anos, certo? É uma empresa que inova muito, né? Tanto na questão administrativa, hoje nós estamos com um novo centro administrativo, que era sempre um muito sonho legal, da já tive empresa. lá, cara, Convido fantástico. vocês a um dia nos visitarem lá. A fábrica sempre está inovando, renovando, estamos agora com novos investimentos também na parte de produção de pré-moldados, vai ter novidades em breve aí também, com tecnologias inclusive europeias, tudo para atender uma demanda e também para atender os clientes sempre da melhor forma possível, com qualidade, rapidez e eficiência. Mas nós atendemos os segmentos mais diversos. Um segmento muito forte hoje, Fernando, são dois, eu diria, muito fortes, que estão bem visíveis assim, é o segmento de supermercados, atacados, né? Então nós temos bons clientes e ótimos clientes e grandes clientes nesse segmento. E também o setor, né, logístico, o setor de galpões, que nós temos aqui na área litorânea, né, que não é muito a minha área de atuação, mas nós temos aqui também. E industriais, né? Então nós temos hoje, Gustavo participou de um projeto aí que a gente participou lá em Caçador. Mais de um. Mais de um, né? Nós temos Otacílio Costa, que também temos um projeto grande, que inclusive agora está em andamento. Então nós atendemos diversos segmentos. É claro que a obra pré-moldada, Fernando, você conhece muito bem, ela tem algumas limitações. E quando o cliente, principalmente o cliente pequeno, nos procura, ele tem sempre uma expectativa de que o pré-moldado é mais barato. De fato em alguns casos. Depende em alguns casos. Do certo? uso, então, da necessidade. mas a Proaço se especializou hoje muito, né, para atender grandes demandas, principalmente. Por quê? Porque nós temos equipamentos, nós somos a única empresa no segmento que praticamente não depende de terceiros para a sua obra dar andamento. Por exemplo, nós começamos obra desde a fundação. Então todo o material para a fundação, ferragem, caixaria, sai da Proaço. Pré-moldado, todo produzido internamente. Pilares, vigas, laje, consegue tudo sustentar o processo sai de lá, todo. Tudo sai de lá. Metálica, nós temos uma fábrica de telhas, nós temos uma fábrica de perfil, nenhuma empresa tem. Então, se der um problema na obra, amassou uma telha, por exemplo, no transporte, nosso chefe de obras vai ligar, diz, olha, amassou uma telha aqui de 11,20 metros, preciso dela amanhã aqui, para não parar a obra. Então, a gente tem esta vantagem, eu diria assim, em relação a muitos dos nossos concorrentes, porque a gente consegue administrar todos os segmentos ou todas as etapas da obra, porque nós dependemos praticamente exclusivamente de nós. É de uma organização interna. Se der muitas vezes alguma falha, porque aconteceu alguma falha interna. Não é à toa que, por lado que a gente sai no estado, aqui a estrada que tu pega sempre tem um. Até citei os galpões, porque por lado que tu olha tem um galpão da Proaço. Cara, ou tu passa por um galpão, ou tu passa por um caminhão deles. Aonde tu vai, cara, é incrível. Aonde tu vai, eu já teve situações de eu cruzar mais de 10 caminhão deles. Tá justificado, então. Tá justificado. Nós somos hoje, Fernando, a fábrica de pré-moldado mais eficiente, mais produtiva do Brasil numa única planta. Tá? Acredito. Então, é gigantesca a planta. Então assim, mas isso, claro, tudo isso é fruto de todo um investimento, né? Tanto não é de hoje. Não é de hoje, são 29 anos agora, como eu falei, que né, que estamos chegando lá, de todo o investimento em comercial, todo o investimento em projetos, em técnicos em projeto, porque outra coisa importante, o Gustavo sabe, nós temos engenharia própria. E isso é um diferencial. Tá? Então, para acontecer um erro também no projeto, é muito difícil. E o nosso processo, muitas vezes, até mesmo de aprovação de um projeto, de até aprovação de um layout, ele é um pouquinho mais lento, eu diria, que os demais. Porque a nossa preocupação é de que já comece certo. Então, aos detalhes. Atenção aos pequenos detalhes, para que lá na frente não tenha que estar acontecendo aditivos, não tenha que estar com descontentamento do cliente. Então a gente procura se cercar do máximo possível das ferramentas que a gente tem hoje, também do corpo técnico e também dos profissionais que nós temos, né? Então essa conversa, esse diálogo, então nós temos bastante reuniões, tanto da área comercial quanto da área técnica, área de logística, a logística e a área de montagem, por exemplo, tem reuniões semanais, né? Para ver a programação, ver cronograma, ver o que fazer, ver o que pode, o que não pode, juntamente com o PCP, com a programação de fábrica,
Como nós estávamos também conversando aí no bastidor, as pessoas não têm esse entendimento, né? Eles acham que o pilar, pô, botou em cima do caminhão e carregou. Mas antes desse pilar chegar em cima do caminhão e carregar, né, teve um desenvolvimento de solução para que se entender que era aquele pilar lá de 50 por 75 naquela altura, para aquela carga, para tudo mais. X. Então tem todo um estudo, depois tem aprovação, aí tem fabricação. E isso tudo, tem aquela pessoa que está lá preparando a forma, tem aquela pessoa que está lá no acabamento internamente. Então tem todo um processo interno, tem um processo de cura, né, do concreto, apesar de hoje nós temos, né, tecnologias que nos permitem ganhar tempo Acelerar em relação o a isso, né? processo. E a Proaço tem essas tecnologias, desde aquecimento, né, de formas e tudo mais. Nós temos uma região também que é fria no inverno, e nós temos um problema de incidência de sol muito pequena nesse período por causa da neblina. Nós temos dias lá que o sol aparece 1h da tarde. Então, a Proaço investiu nisso também. Então, nós temos também formas para que a gente consiga não interromper o fluxo, não interromper esse ciclo que nós temos. É um ambiente industrial. E é algo que quem não está no meio nem passa pela Não cabeça. passa pela né? cabeça. Imaginar que tem todo esse... Não, e de fato, assim, ó, a visita na fábrica vale a pena porque é diferente, cara. É uma coisa, assim, fora de série. Lá é fantástico. Mas deixa eu voltar um passo atrás antes. Vamos lá. Que tu tá inserido e dá pra ver que é o teu dia a dia mesmo, a vida da empresa, e o setor comercial é quem traz os negócios para a empresa. Ok. Mas, antes disso, na tua atuação, teu dia a dia, como que tu vê, e eu vou te pedir para comparar com aquilo que tu viu 30 anos atrás. Lá fora, comparado com aqui, o que é mais chocante para ti? O que é mais diferente do que aquilo que tu viveu há 30 anos atrás e que tu vê hoje no teu dia a dia? O que para ti é o mais diferente? Pessoas ou máquinas? Tanto faz, as duas coisas, na verdade, porque isso é uma coisa que a gente fala bastante, pessoas, maquinário... Pessoas e equipamentos. Então, assim, Gustavo, equipamentos, eu vejo que o mesmo que tem lá fora, nós podemos ter aqui. Nós temos hoje condições, o mundo está globalizado, né? Nós temos contato, hoje você pode vir aqui, entrar num site da China lá, se você souber falar, né, mandarim, você pode comprar, né, ou inglês fluente, você pode comprar equipamentos, né? Mas, claro, você precisa também entender de que isso vai agregar, além de qualidade, vai agregar também custos no teu processo, muitas vezes. Até que ponto, por exemplo, o teu cliente está disposto a pagar um pouco mais? Então, são alguns aspectos. Esse é um aspecto. Então, máquinas, eu não vejo problema. Máquina, a gente pode comprar a máquina que a gente quiser. É a mesma coisa que um carro. Se você tiver condições de gastar 1 milhão no carro, você pode comprar um carro de 1 milhão. E tá aqui, tem aqui em Balneário, então tem muitas concessionárias aí que é facinho. 2, 3 ligações tu consegue o que quiser. Então é só você manda Pix, né? Outra situação é a questão pessoas, que eu acho que essa é mais grave, essa é mais difícil, porque entra numa questão cultural, tanto do próprio empresariado, muitas vezes, que também já está melhorando bastante. Por quê? Porque o nosso empresário também buscou se especializar, buscou aprender, até porque nós vivemos aí num país onde, por exemplo, contabilmente, e também a questão hoje de leis, ela é muito complexa. Se você não for uma pessoa que conheça ou esteja assessorado com quem conheça, você acaba muitas vezes tendo problemas, né? E às vezes está fardado até um insucesso por causa disso. Mas outra coisa importantíssima é a questão de nós termos profissionais que sejam mais técnicos. Nós não podemos jogar fora os profissionais braçais, vamos assim dizer, aquele deixão de fábrica, aquele que sabe fazer, aquele que sabe assentar um tijolo bem assentado. Mas para ele poder sentar esse tijolo bem assentado, ele precisa entender um projeto para poder fazer isso com perfeição, com qualidade. Tem que ter um conhecimento. Então, qual é a diferença, né, Gustavo, de 30 anos atrás? Por exemplo, comparando um país como a Alemanha. Lá, os jovens, na época, eles procuravam muito mais fazer um curso técnico de pedreiro, de carpinteiro ou de serralheiro do que uma faculdade. Por quê? Porque era garantia certa de emprego e garantia certa de bom salário. E hoje ainda é assim. Saber fazer e bem feito. Se você souber fazer bem feito, eu até usei o exemplo antes, o pedreiro que coloca tijolo igualzinho, eu e você, Fernando. Pô, mas o Fernando é formado. O salário do Fernando é o dobro do meu.
Porque eu não tenho informação. A empresa já começa a selecionar no sentido assim de também obrigar o Silvânio a ir lá e fazer uma formação, porque não é porque eles não querem pagar para mim. Eles querem me pagar também, o mesmo que o Fernando ganha. Mas eu preciso também me esforçar. Querem pagar com segurança. Com segurança. E merecido. Sim, A questão da meritocracia também é muito importante. Além de saber fazer, tem que ter o atestado de que sabe fazer. E o que acontece muitas vezes nas empresas hoje? E eu sempre peço para o pessoal ter cuidado com isso. É de nivelar por baixo. Então você, muitas vezes não precisaria estar esperando o teu funcionário pedir um aumento. Veja que ele mereça, você vai lá. Aí se o Silvânio ganhou um aumento de R$300, o Fernando foi lá reclamar com o patrão, bom, você está no mesmo segmento, no mesmo setor, na mesma área, mas você produz 20% a menos. Por quê? Você tem o mesmo equipamento, você tem... Ah, mas... Bom, então, o dia que você chegar na mesma produtividade do Fernando, aí você vai ganhar o mesmo salário dele. Combinado? Combinado. Com a mesma qualidade. Porque não são só números, né? Então eu acho que isso ainda falta também, essa visão um pouquinho. E nós precisamos, né? Nós não temos hoje uma escola de formação. Nós não temos escolas de formação para técnicos. Por quê? Porque também se criou uma mentalidade, eu vejo assim no nosso país e no mundo, né? Assim, falando, se eu tiver um diploma de faculdade, eu for na baladinha e convidar a menina para sair comigo, eu disser que eu sou um engenheiro lá da minha empresa, eu tenho muito mais chance do que se eu disser que eu sou um operador de máquina. Mesmo que o operador de máquina ganhe o dobro do engenheiro. O mestre de obra, a maior parte deles ganha mais do que o engenheiro. Então o que acontece? Mas ele não consegue conquistar a mesma menina do engenheiro, muitas vezes. Ele disser que é pedreiro, então... Então assim, então eu acho que, né, claro, usando esse exemplo bem grotesco assim, mas de forma assim, de que as pessoas também têm que se valorizar. E nós precisamos também valorizar o bom profissional. Então, no meu entendimento, essa questão de pessoas hoje, nós ainda temos muito longe, assim, de chegar no ponto mínimo ideal. Não é nem no ideal, mas de começarmos a poder perceber de que começou a entrar no verde. Sim. Isso nós precisamos mudar muito. Isso vai ter que partir de nós. Vai ter que partir da gente que está na área comercial, valorizar o bom profissional. Sempre quando vou na obra, procuro elogiar, se eu vejo algo errado, não vou chegar lá apontar o dedo, eu vou dizer, vem cá, o que você acha daquilo ali? Ficou bom assim? Se fosse para você. Eu sempre gosto de usar muito a empatia, né? Se fosse para você, estaria bom assim? Você tá bom assim. Estaria bom? Não acha que tem como melhorar? E não tá bom. Vamos melhorar? Tu aceitaria receber desse jeito? Você consegue melhorar com as condições de trabalho que você tem? Talvez as condições não sejam ideais também, né? Aí, não, então precisamos ver onde é que está o problema. Então eu vejo assim, Gustavo, que nós temos uma longa caminhada. E o Brasil é um país, se nós vivermos mais 100 anos, que nós três não chegamos a viver 100 anos, mas o Brasil tem uma pujança aí, nós podemos viver 100 anos, nós conseguimos fazer toda a infraestrutura necessária, só falando em infraestrutura de cidades. Sim. Tá? Que o nosso país merece. Não é nem que ele precisa, que ele merece. Né? Temos hoje aqui, a região nossa aqui, de vocês aqui, uma região crescente, né? Uma região que está pujante. Pô, nós temos um problema sério de logística, de transporte. E pratique isso viagem, tá sendo falado, então... isso está sendo falado há 20 anos. Eu estou há 25, 30 anos na estrada, eu ouço falar isso. E nós temos os mesmos problemas de 30 anos atrás. Ou seja, não está sendo feito ou nada ou muito pouco. Então, nós precisamos, melhorar a qualidade assim, de uma forma bem ampla, né? Tanto técnica, quanto também a questão de profissionalismo, a questão de pessoas, acho que a questão relação, pessoas, isso nós temos que melhorar muito também, qualidade de vida, né? Porque não adianta o Silvânio estar morando bem, ter um bom salário, ter uma casa boa, e o meu vizinho do lado não ter. Não vai resolver. Eu vou continuar morando no local que não vai ser o adequado, não somente para mim. Porque esse vizinho, essa pessoa, esse funcionário, eu vou estar encontrando na rua depois. E eu gostaria muito que ele também estivesse bem. Eu enxergo desta forma, né? E a questão máquinas, como eu falei, é bem tranquilo. Acho que isso aí é questão... basta a gente ter buscar, e a gente encontra, porque o mundo globalizado. E outra é a outra ponta, né? É o empresário. Aquele que contrata, por exemplo, o cliente. O cliente tem que entender que se ele vai comprar uma obra do Fernando, onde ele tem uma equipe com bons equipamentos, onde ele vai fazer um serviço de qualidade, onde ele vai atender o cronograma dentro do prazo, né? Onde ele tem uma empresa sólida, onde o capital social da empresa dele, para ele fazer uma obra de 10 milhões, não é de 10 mil reais. Né? Por quê? Porque ele não tem medo de investir e de fazer as coisas. Eu preciso entender de que se o Fernando tem uma empresa com qualidade e eu não tenho uma empresa de qualidade,
ele precisa comprar daquele que tem qualidade. O Fernando vale mais. Com certeza. Não é que ele é mais caro, ele vale mais. Uhum. Então esse é um diferencial que eu acho que nós precisamos também, muitas vezes, melhorar. Outra coisa também, Fernando, acrescentando e Gustavo, o profissional, como vocês, arquitetos, engenheiros, a gente sofre muito com isso. O cliente quer um orçamento. E o projeto? Uhum. Ah, não, eu não tenho projeto ainda. Então, na Europa, por exemplo, na Alemanha, se discute o projeto meses, anos antes de começar a orçar. Uhum. Não se fala em valores antes de definir o projeto. Porque uma vez o projeto definido, não se altera mais. Pode se alterar? Pode, desde que haja uma alteração no projeto formal, se registre isso nos órgãos competentes, como o CREA e tudo mais, e após a aprovação dessa alteração, você pode executá-lo. E até no decorrer da produção desse projeto, é pensado em tudo tão minuciosamente e realmente talvez não precise dessa alteração, né? Porque já foi analisado todos os pontos, né? E chegou no final ali num projeto mais redondo possível. Aí, Isso aí. o que é isso, Fernando? É o profissional entender a necessidade do cliente e o cliente também mostrar e demonstrar aquilo que de fato ele precisa. E daí nós viemos num outro problema, né? Nós também temos profissionais que não, como vocês, que são machão de fábrica, que entendem do processo, que sabe que não dá para fazer a obra desta forma porque vai ser difícil de executar. Nós já pegamos projetos que tecnicamente eram quase sem condições de execução. Papel Ou aceitando para tudo. executar o custo seria elevadíssimo. Sim. Aí eu perguntei pro engenheiro, o teu cliente sabe disso? Ele sabe que esse custa, um exemplo, pegar um exemplo bem grotesco também, este custa 1 milhão, este vai custar 1,5 milhão, por causa deste detalhe que você colocou aqui, para o cliente não é problema. O problema não é dinheiro. Mas o cliente não está sabendo disso. Quer dizer, então você precisa entender se de fato a real necessidade do cliente é essa. Então, esse é um trabalho que nós no comercial, Fernando, a gente procura, né, através de reuniões, através de coleta de dados, né, de ida a campo, de conhecer o terreno, conhecer o local, conhecer para que vai servir aquela instalação. Programa de né? necessidades bem feito, né, cara? Então a gente é um trabalho que nós no comercial fizemos. Então essa coleta de informações é feita por nós. Nós levamos então até o nosso comercial, onde faz um primeiro esboço que a gente chama de layout comercial. E esse layout é discutido novamente com o cliente, né? É isso aqui, que daí o cliente conseguiu visualizar algo. Que até então ele só tinha algo na cabeça dele, e muitas vezes é um risco assim feito a caneta mesmo. E é isso aí. Aí ele começa a entender. Tanto por tanto, com tal altura e acabou. É isso aí. Aí ele não tem preocupação com pluvial, a instalação do equipamento dele, ele não tem um layout da fábrica dele, de acesso e tudo mais. Então a gente começa a mostrar isso para ele. Então, claro, isso demanda tempo. Né? Eu não consigo apresentar um orçamento, como algumas empresas fazem por estimativa, nós não trabalhamos assim. Os nossos orçamentos, cada orçamento é um orçamento novo. Se você vai fazer uma obra e o Gustavo outra obra igual, mas iguaizinhas, mas se for em local diferente, eu vou orçar de novo. E para isso tem todo o investimento da empresa, né? Porque fazer todo esse levantamento, isso aí são horas de trabalho. E não só isso, né? Vocês conhecem um pouquinho da área de engenharia, quanto custa hoje uma licença de um programa? Nós temos programas lá que custam 200 mil reais uma licença. Certo? E não é um só. E não é um só, né? Não é uma licença só, né? E fora o equipamento para rodar esse programa. Então há uma preocupação, né? Para que a gente entregue sempre o melhor para o cliente. Sempre preocupando-se. Isso eu coloquei outro dia para um cliente meu. Ele disse, poxa, Silvânio, eu estava aqui olhando ao início da obra, a fundação de vocês. E eu acho que o Gustavo trabalha com a execução de fundação, ele deve ter ouvido isso já. Poxa, mas é exagero, né? Essa fundação de vocês. Vai ficar tudo enterrado, um exagero, né? Porque eu vi outro dia lá o cara fazendo ali uma obra igual a minha. Não vai metade disso aí. Aí vocês também estão se garantindo, né? Aí eu disse, não, a gente não está se garantindo, nós estamos garantindo o seu empreendimento. E nós não estamos fazendo nada a mais do que seja necessário. Por quê? Porque nós trabalhamos dentro da norma, nós consideramos todas as situações de vento, de momento, de carga e tudo mais. Então, isso é importante. Nós estamos garantindo o seu empreendimento. Não sou eu que estou colocando ali um equipamento de 5 milhões embaixo do galpão. Não sou eu que vou estar com 100 funcionários ali embaixo trabalhando. Não é a minha família que vai estar aí trabalhando, é a sua. São os teus clientes. Eu preciso, o máximo possível, garantir que o senhor tenha
máximo de segurança. Então, isso é uma preocupação nossa também. Qualidade, entregar a obra com segurança, né? Evitar o máximo problemas, porque a obra não é para 1 ano, 2 anos, 5 anos. Não. Essa obra eu quero passar aqui daqui a 20 anos e ver a sua obra. Ela Ou Parado, até né? mais. E essa é uma dificuldade que às vezes, e não só indústria, mas obra de uma forma geral, né, cara? A tua casa. Nós conversamos quando tu estava fazendo a Uhum. tua casa. Tem que pensar que quando tu está fazendo uma obra qualquer, a casa, ela vai ficar provavelmente na tua família 40, 50 anos. Então tu tem que diluir aquele investimento que tu está fazendo nesse prazo. Tem que pensar dessa forma também. Não é só, me custa 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. Não, não é isso. Eu vou ter algo de qualidade que vai ter a durabilidade que eu gostaria? Aí vale o preço. Tá? E essa lógica serve também para qualquer tipo de obra. Para qualquer tipo. Eu sempre falo assim para o cliente, Gustavo, quando você compara produtos semelhantes, é algo importante. Por quê? Mas para ser semelhante, ele precisa no mínimo ter um projeto. Porque se eu vou apresentar uma proposta, eu entendi a necessidade do cliente. Então eu sempre procuro o máximo possível entender para apresentar justamente aquilo que vai atender a demanda dele. Mais aproximado Mas possível. nem sempre, né, algumas empresas, né, não têm essa percepção. Por quê? Porque eles querem vender. E aí você começa a ter a questão preço. Mas Silvânio, a tua obra está mais cara. Não, a obra não está mais cara. Ou minha obra está mais barata. Preciso analisar. Se a minha está mais barata, eu preciso ver o que aconteceu. Pode ser que o outro esteja orçando algo que não precise, ou eu orcei algo, ou eu não orcei algo. Né? Então precisamos analisar. Porque quando você orça produtos semelhantes, existe uma variação por uma questão de margem, de compra e tal, que é pequena. Agora, como você tem uma variação muito grande, tanto para cima quanto para baixo, você precisa avaliar. Porque algo está errado, com certeza. Mágica não tem como fazer, né? Não existe E mágica. a história das regras de licitação, por exemplo, que tem isso, né? Tu tem o critério de inexequidade, palavra difícil, que é aquilo que não dá para fazer com um determinado valor, o mínimo para fazer isso é determinado valor, e não pode estar tantos por cento acima também. Sim. Então essa coerência, o cliente que já tem um pouquinho de entendimento, ele está bem assessorado, né? Então, quando ele tem uma assessoria de profissionais bom, então hoje eu tenho alguns clientes e a gente tem já um relacionamento bom, um relacionamento um pouco mais de afinidade. Eu sempre digo assim para eles: projeto. Mas Silvânio, eu preciso ter uma noção de preço. Preço, a variação que existe hoje é essa, de X a X. Mas acontece o seguinte, você precisa ter um projeto. Aí tu vai vir lá com um vão de 40 metros, tu acha que vai custar a mesma coisa? Não vai. Então, o projeto vai atender a tua necessidade. Então, isso é muito importante, para que ele seja realmente... Nós não queremos que você faça mais, mas também não queremos que você se frustre e daqui a pouco não atenda a tua necessidade. Então, eu sempre tenho orientado, e eu sempre falo para os engenheiros, eu sou amigo de vocês mesmo, porque eu peço para o cliente ter uma engenharia de qualidade. Porque também tem, a gente sabe, tem engenheiros que se especializam em obras verticais, né? Uhum. Tem alguns que já se especializaram em obras pré-moldadas. Tem alguns que são especializados em casas de alto padrão. Então, esse de casa de alto padrão nem sempre vai ter a mesma visão ou entendimento de uma obra pré-moldada. Certeza. Ou de uma obra verticalizada. Expertise. Então, assim, essa expertise que precisa ter e buscar um profissional que tenha este conhecimento, que vai de fato ajudá-lo. Então, eu sempre tento colocar isso na cabeça do cliente, mas Silvânia, eu não queria gastar. Mas você contratando o engenheiro agora, ou daqui a 6 meses ou 1 ano, o custo é o mesmo, porque você vai precisar de um engenheiro. Sim. Porque você precisa ter a questão documental, tem a questão de alvarás, e isso passa por uma engenharia, não tem como ser diferente. Né? Ou você vai contratar um só para assinar? Não, de forma alguma, tem que contratar um engenheiro que te ajude. Porque tem muita coisa intrínseca, né? Pluviais, né? Elétrica, Vai longe ali. layout de galpão, layout de máquinas. E isso precisa ser observado. Geralmente nessa área, a economia que tu faz hoje, se ela não for calculada e inteligente, realmente possível, ela te custa o dobro depois. É o BO que tu vai ter lá na frente. Eu já tive casos de clientes, por exemplo, por não fazer uma sondagem no terreno, que tiveram um alto custo depois na obra. Na fundação já. Entendeu? Então tem algumas de clientes que tiveram erros de execução de alguns serviços e depois custou caro. Né? Por quê? Porque muitas vezes contratam
um profissional, porque ele vai lá, ele vai primeiro, a referência dele o que quer, a gente passa um profissional de qualidade. Ok, então ele já tem um custo, um valor referencial que é o de um profissional de qualidade. Mas nesse meio tempo, o amigo dele, o compadre, o seu Joãozinho lá da esquina. Não, para fazer isso aí, eu tenho cara que faz fazer pela metade. Porque imagina, quanto é que tá um cubo de concreto? Então, olha só, vai só o concreto praticamente. Não é só. Então eles fazem a conta rapidinho do concreto. Hoje é o mais fácil, né? E aí eles esquecem que tem ferragem, que tem a madeira de caixaria, por exemplo, né? Que tem transporte, né? Tem prego. Então essas coisas assim que falta ainda, eu acho assim, esse conhecimento, esta confiança também do profissional, precisa adquirir e mostrar também para o seu cliente. Então, eu tenho hoje clientes, quando a gente muitas vezes indica alguns profissionais, e eles nos vêm agradecer depois. Ó, Silvânio, muito obrigado, porque você me colocou um cara muito bom para atender esse serviço, e assim, ó, eu estava perdido. Eu tenho cliente hoje, que inclusive hoje uma obra que eu fui visitar de um cliente, eu já fiz a outra obra para ele, e ele quando veio fazer a primeira obra, uma obra grande, uma obra aí de quase 30 mil metros, ele não tinha engenheiro. E a gente disse, não, você precisa ter um engenheiro de qualidade. Aí na época eu consegui colocar em contato com um escritório que eu conhecia na época, e hoje esse escritório faz todos os projetos dele, porque adquiriu a confiança, ele também fez um trabalho de qualidade, fez um trabalho bem feito, e isso é importante, né? Então atendeu a expectativa dele, né? E continua atendendo esse cliente até hoje. Então, o bom profissional também, quando ele se qualifica e quando ele também adquire a confiança, que uma das coisas na nossa relação precisa ser confiança, tá? Eu preciso confiar em ti como cliente, e você como cliente precisa confiar em mim como fornecedor. E isso eu procuro, né? Nós procuramos transmitir isso sempre para o cliente, né? Porque nós trabalhamos, querendo ou não, hoje, né, no nível de obra que a gente trabalha, com valores, assim, muito altos mesmo, assim, né? Com valores elevados. E muitas vezes você precisa ter realmente uma confiança muito certa. Se errar, os valores vão ser bem elevados também são elevados. Então, e nesse tipo de projeto, qualquer decisão, por menor que seja de mudança, ela tem impacto elevado. Aproveitando esse gancho, dessas obras todas que tu tem trabalhado nesse período, desde que tu tá envolvido na primeira parte de te envolver com a Proaço, ou mesmo com a outra construtora, no tempo que tu tem dentro da construção civil, qual é a obra para ti que é a mais marcante que tu participou de alguma forma? Que marcou, seja ela que mudou a tua perspectiva. O Fernando gosta de dizer que a primeira obra da vida dele, uma das obras mais importantes da vida dele, foi a primeira que ele pegou completa aqui em Balneário quando chegou. Apesar de ter feito obras muito maiores em outros momentos. Sabe? Sim. Há muito mais tempo. Mas foi o que mudou a vida dele, que deu a guinada. Pra ti, qual é a tua menina dos olhos e que tu gosta de comentar que fez diferença na tua vida mesmo? Olha, Gustavo, assim, eu diria que tem várias formas, né, de a gente ter momentos marcantes na vida da gente, né? Eu diria assim, um momento marcante foi desde quando eu fui convidado a participar da equipe de vendas, acho que isso foi um momento bastante importante na minha vida. A primeira obra vendida, inclusive o nosso diretor, o Alan, foi comigo, né? Era um cliente que já era um cliente nosso, né? Não era uma obra grande, mas foi a primeira obra, né? Então isso foi marcante, né? Esse cliente até hoje a gente conversa e se encontra, né? E eu diria assim que eu tenho... Eu gosto de tratar todas as obras ou todos os meus clientes de uma forma assim, muito especial, né? Porque eu torço por eles também, pelo sucesso deles, né? Claro. E porque eu sou uma pessoa que eu me alegro com a alegria do outro. Eu fico feliz com o sucesso do outro. Então, eu sempre procuro trabalhar dessa forma. Se eu disser para ti assim, tem alguma obra muito relevante ou muito impactante, eu diria que essa obra que eu estive hoje visitando é uma obra aqui em Garuva. Foi um cliente que eu busquei, foi um cliente novo para a empresa também. Era uma obra com bastante significância, como eu te falei, quase 30 mil metros. Foi uma obra que abriu um ciclo de um ano de muitas obras boas e grandes que culminou com essa obra lá em Caçador, que foram mais de 40 mil metros. Então, eu tive um ano assim
que foi de algumas obras bastante significativas. Neste meio tempo, é claro, tiveram outros clientes também. Mas eu sempre acho que o cliente, eu penso que aquele cliente que é um cliente novo, aquele cliente que você se surpreende até por ele ter comprado contigo, né? Que você às vezes não criava uma expectativa muito grande. Então tem alguns casos assim também, de clientes que a gente pensa, poxa, mas se esse cliente comprar com a gente, vai ser difícil, por vários motivos. Muitas vezes ele já tinha uma relação com outra empresa, né? Sim. Muitas vezes tinha questão às vezes de prazo de entrega, de uma questão de outras nuances que estavam muitas vezes dificultando. Mas numa conversa, numa relação de confiança, eu gosto muito de olhar nos olhos, de ir lá falar com a pessoa, de pedir para que ela coloque realmente aquilo o que ela acha que talvez não esteja tão correto, o que nós possamos melhorar, e tento adquirir essa confiança com o cliente, né? Então eu diria assim para ti, Gustavo, que eu penso que essa, por ser uma obra que foi uma das primeiras, assim, que foi um cliente novo para a empresa que eu busquei, né? Que não se imaginava desse cliente, não se conhecia ele, né? Essa primeira obra vendida também, onde o nosso diretor participou, seriam assim as obras que foram um início de um grande ciclo, vamos assim dizer, de uma mudança também na minha vida como profissional, né? Na minha vida de trabalho, porque, como eu falei, eu advim de um outro segmento, né? Apesar de ter trabalhado na área civil, sempre gostei também dessa questão de obras e tal, mas eu nunca me envolvi diretamente. Então, não, se você disser assim, lá em 2005, Silvânia, você se imaginava vendendo obras? Não, jamais. 2010, 2011, quando eu comecei, então, nesse segmento, eu já tinha, assim, uma visão, uma expectativa de talvez, poxa, um dia eu quero chegar lá, né? E quando me surgiu a oportunidade, poxa, essa oportunidade realmente para mim ter um crescimento profissional. Mas sempre focado na questão, como eu falei, antes de eu dar o sim definitivo, eu conversei com a família. Eu sempre tenho né, esse envolvimento muito com a família, a gente tem... eu não tomo nenhuma decisão sozinho na minha vida, sempre em consenso, porque tudo que vai impactar para a minha vida vai impactar na deles indiretamente também. Certeza. Né? Mas então é isso, Gustavo, assim, menina dos olhos, olha, não sei se eu poderia dizer assim que eu tenho uma menina dos olhos, né? Como eu te disse, eu olho com muito carinho. Ontem ainda quando nós estávamos viajando, eu lembrei de uma obra lá em Videira. Disse, poxa, eu preciso lá conversar com esse cliente. E, poxa, foi um cliente que me deu uma oportunidade, um cliente novo também, cliente que eu busquei esse cliente. É um cliente que sempre foi muito... A gente sempre teve uma relação cliente, empresa, cliente, representante, muito respeitosa. Ele teve alguns problemas, eu o ajudei também na época lá, problemas com o projeto, inclusive, e eu ajudei, né, dei uma mão lá para ele em algumas situações. Então eu lembrei desse cliente, disse, poxa, tenho que ir lá visitá-lo, quero ver como é que tá a empresa dele, se ele tá realmente feliz como ele estava, porque quando a gente acabou a obra, ele tava assim, rindo à toa, né? E eu quero lá agora ver como é que ele está. Então, assim, eu trato assim todas com muito carinho. Não como um arquiteto que acha que o projeto é filho, assim, que, né, não quer. não dessa forma. Mas quase. Mas assim, de dizer assim, poxa, eu tenho orgulho de poder ter participado do crescimento da empresa, né? De ter participado desse momento da empresa. Então, tenho essa alegria de poder dizer assim, poxa, eu não tenho nenhum cliente assim que eu possa dizer assim, poxa, esse cara vendeu, mas foi ruim ter trabalhado com ele. Não, nem tudo dá certo, Gustavo. Nem tudo dá certo, Fernando. Mas eu sempre quero dizer, poxa, cara, vai em frente que um dia até aquele cliente diz assim, Silvânio, tivemos uns problemas aí, eu não sei se a próxima hora eu vou comprar contigo. Tudo bem. Mas eu vou lá dizer, como é que você tá? Tá tudo bem? Tudo certo? E depois ele diz, pô, Silvânio, ó, tô pensando que daqui a pouco passa. Porque se foi uma coisa momentânea, foi uma coisa... Que problema. E isso eu acho que é o pós-venda. Queira ou não queira, é normal. E isso, eu, no meu entendimento, Fernando e Gustavo, é ser um representante. É trabalhar realmente focado naquilo que tu foi proposto a fazer. Mas tu sabe que te analisando agora o que tu está falando, é uma realidade que a gente tem notado bastante aqui, né? E isso acaba sendo, assim, no meu ponto de vista, até um diferencial. Quando tu fala com uma pessoa que está atuando numa área e ela tem amor por aquilo ali, ela realmente está comprometida com o que ela faz e ela absorveu aquilo para sua vida, não teve um que tenha sentado aqui na frente e tenha dito
Ao contrário do que tu acabou de falar. Ninguém nomeia. Ninguém nomeia. E assim, e agora como tu falou, o arquiteto, o filho, eu também não consigo ter essa coisa assim, sabe, de tu apontar o dedo assim, embora o Gustavo citou uma situação, que é uma situação assim que para mim foi uma virada de chave. Sim, né? Marcou nesse sentido, né? Porque eu venho de uma realidade de 350 funcionários lá no Rio Grande do Sul, o Estado vai por água abaixo da noite para o dia, e aqui eu começo uma obra com 4 peão, eu trabalhando. Então foi uma situação marcante, né? Mas assim, também não teria uma obra de dizer, aquela ali. E as pessoas que têm vindo aqui até hoje, né? Todos eles, assim, dá pra gente sentir, assim, a verdade e a realidade no sentimento por aquilo que faz. Sim. Tipo, não consigo anotar uma só, não consigo... Não dá, não dá. Todas têm valor. Todas elas têm importância. E assim, isso em tudo, né, Fernando? No dia a dia, no tratamento com o cliente, com os nossos colaboradores, também quando a gente vai na empresa, eu procuro, assim, eu tenho algo comigo assim, eu preciso dar um bom dia com alegria. Nem sempre eu tô no meu melhor dia, né? Somos humanos, né? Mas com alegria, agradecer, né? Ser grato, dar um muito obrigado por aquilo que fez algo por ti. Eu acho que dessa forma você também muda as pessoas. Né? Que a gente nunca sabe o que aconteceu, né? A história de cada um. Né? Se contarmos a nossa história aqui, nós vamos ficar aqui, dá para fazer o resto do ano aí de podcast aí, que não vai dar tempo aí para gravar tudo. Não. Mas assim, mas um dos diferenciais que eu sempre vejo nas pessoas que têm sucesso, e sucesso não digo só no sucesso financeiro, porque o sucesso, quando a gente tá bem, tá feliz, esse é o maior sucesso. Você ama aquilo que você faz. Eu acho que a questão financeira, a questão material, né? Isso vai acontecendo devagarinho. E de a gente saber planejar e de a gente também dar tempo ao tempo. Então, eu acho que isso é uma coisa assim que a gente precisa ter essa compreensão. Porque nós vivemos hoje num mundo que é muita cobrança, né? É tudo muito dentro de prazos. Prazo. Mas nem sempre as coisas vão acontecer dentro de um prazo que a gente pré-determina. E isso frustra as pessoas. E o que você não pode é desistir do sonho. Eu sempre falo para as pessoas, não aconteceu dentro daquele prazo talvez que você gostaria, mas não desista desse teu sonho, ou dessa tua obra, ou desse teu empreendimento. Na hora certa, porque nem sempre tu consegue mensurar tudo também no papel. O projeto pode ser muito bem feito, mas você não vai conseguir mensurar tudo, todas as dimensões de tempo, de material, de pessoas, né? Então, você tem que ter essa compreensão. E a gente vive hoje, né, nessa questão muito, né, de correria, tempo, prazo e tudo mais, e é uma questão, assim, que eu diria, muito, muito marcante aqui na nossa região também. É uma região que está crescendo e continua crescendo e vai crescer muito mais ainda. A nossa região lá também é uma região que está crescendo e vai continuar crescendo. Hoje Ituporanga é a segunda economia do Alto Vale, né? Puxada pela empresa também, puxada, né? Por a nossa empresa e outras empresas também, claro, mas todo mundo somando, todo mundo contribuindo, né? Então acho que isso é muito importante. Nós sabemos que nós fizemos parte de um todo, né? Nós não somos uma estrela sozinha, né, que brilha ali, né? Tem algumas localidades dentro do estado que acontece isso, que é engraçado, né? Ituporanga é um lugar desse, Caçador é outro. Eles são meio de nada, entre nada e lugar nenhum, mas lá tem alguma coisa nas pessoas, é claro, que fizeram acontecer e tornaram aquele lugar diferente. É bem interessante tu olhar essa distribuição de empresas dentro do estado. Tu anda correndo de um lado para o outro, tu vê isso. Sim, tu vê essas situações. Travamos. Travou? Vamos lá, bebê. Travamos. Não, mas assim, ó, Gustavo, eu vejo que então é muito importante a gente ter toda esta tentar trabalhar em harmonia, né? E sempre com um objetivo comum. Quando você trabalha com foco, trabalha com objetivo, trabalha com seriedade, com honestidade, né? O nosso diretor, ele não gosta de falar, você teve sorte. Trabalha. Não é sorte, é trabalho. É trabalho. Tá? Porque assim, porque eu tive azar. Não, talvez você não trabalhou, você não fez aquilo que fosse realmente o que deveria ter feito. Então, o que vai acontecer muitas vezes dentro da tua vida é justamente aquilo que você planta. Pode que tem sementes que germinem em 2 dias. Pode ter sementes que adormecem e demorem anos para germinar. Tem umas que precisam de incêndio para
subir. Então assim, e às vezes, e um grande diferencial, né? Tantas pessoas que eu conheço, principalmente os empresários mais bem-sucedidos, quase todos eu conheço ali da região, donos, diretores de empresa, todos eles já caíram. Todos. Não ter medo disso. Qual é o diferencial? Levantar. Souberam levantar. Então, isso é importante. Isso vale para nós lá para o peão de chão de fábrica. Dia a Vale dia. para nós no dia a dia. Entendeu? Não. Todos eles tiveram assim tem uma história bonita, né, de superação, de honestidade, trabalhar com seriedade, porque também muitos que nós vimos também tentaram trabalhar de forma que não foi tão honesta, tão coerente e não seguiram adiante. Porque o próprio mercado filtra, o próprio cliente filtra. Sim. E você quer fazer uma negociação com alguém que seja honesto, alguém que seja sincero, alguém que seja Quem que entrega verdadeiro, aquilo que promete, que seja né? verdadeiro, não é frustrante. Você vai lá, aluga um apartamento para você passar a temporada com a tua família com as fotos lindas, você chega lá, não é nada daquilo. Ou você vai lá e faz um projeto e a empresa diz que entrega algo, entrega outra coisa. Então é a mesma situação, né? Então isso a gente tem que ter essa preocupação. Fantástico. Com relação à mão de obra, como tu vê a disponibilidade, tanto na tua área quanto aqueles que tu sabe que prestam serviço da empresa, como tu vê as necessidades de mão de obra e como que ela vai ser atendida no futuro, se não vai? Porque assim, a gente tem conversado com bastante gente e todo mundo coloca que, cara, tá cada vez mais difícil. Não só a falta de... o problema da valorização, mas também de achar esse pessoal. Há vagas? Não há? Como que tu vê isso tudo? A nossa região ali, né, Gustavo, que a gente conhece um pouco mais, estima-se, né? Estima-se por alguns órgãos que nós devemos ter aí mais de 3 mil postos de trabalho abertos, né? De vários segmentos. Na nossa região ali, vamos pegar o Alto Vale ali, né? Uhum. Eu tô jogando baixo, tá? Eu sei que esse número é maior, mas vamos jogar baixo pra gente não causar muita polêmica e daqui a pouco você prova isso aí, né? Não contar 3 mil, mas faz contar 5, né? Então vamos lá. Então nós temos uma demanda bastante alta, a própria empresa lá hoje está com uma demanda de vagas abertas, tanto é que a nossa produtividade hoje poderia ser maior, né? Porque nós não temos, por exemplo, turnos que a gente poderia estar preenchendo e não temos pessoas para trabalhar. A infraestrutura está instalada, mas não consegue... Nós não conseguimos. Tanto é que a empresa está buscando também formas para melhorar isso. Inclusive a empresa vai fazer agora 2 torres com apartamentos para funcionários da empresa, principalmente aqueles que vêm de fora, ao lado da empresa. Então isso vai ser uma inovação também no segmento e também talvez até para outros empresários abrirem os olhos. Porque assim, qual que é a dificuldade hoje, Fernando? Você vai vir lá de uma outra... do Rio Grande do Sul, que teve agora a tragédia lá. Muitas pessoas vieram para cá. Mas o salário de lá é parecido com o daqui. Mas lá ele tinha a casinha dele, não pagava aluguel e tal. Estava instalado. Aí ele vai vir para cá, ele não vai conseguir talvez um aumento ou incremento na renda dele, pelo menos de pegada. Né? Até porque ele vem meio no desespero muitas vezes, né? E o que aparecer ele pega. Abraço qualquer coisa. Aí ele vai pagar um aluguel, né? Aí tem a questão filhos e tudo mais, deslocamento. Isso tudo é uma dificuldade. Aí nós temos o pessoal e também os imigrantes, né? Que também a gente poderia estar acolhendo. E então há um pensamento também nesse sentido para que beneficie aquele funcionário que está indo. Então ele vai receber um apartamento, né? Que serão apartamentos prontos para morar, e ele vai ter um salário, um aluguel assim, subsidiado, parte pela empresa. Né? Eu não sei como vai funcionar ainda bem isso é uma coisa ainda que foi ventilada recentemente, né? Então isso é uma coisa que está começando Agora é diferente, né, cara? Então é uma coisa assim, bem diferente mesmo. A empresa já está se precavendo, já está vendo lá na frente essa necessidade da mão de obra e já está criando Agora, voltando à tua pergunta, né, Gustavo, assim, o que eu entendo hoje? Há sim necessidade, e qual que é o grande problema? Nós não temos uma perspectiva de melhora. Por quê? Qual é o investimento que está sendo feito na especialização ou na educação de profissionais? Capacitação. Não de aluno lá de escola normal, regular. O guri gaúcho aí, o guri lá de 12, 13 anos, que está lá estudando de manhã, contraturno, o que ele está fazendo em casa? Jogando videogame.
Celular, No celular. fazendo nada, vendo nada, perdendo o seu tempo. Tá. Certo? O que ele está fazendo? Então, nós não temos hoje uma política também, tanto pública quanto privada, para atender. Por quê? Porque é uma coisa que, em princípio, ainda não dá lucro. Uhum. A pessoa prefere pagar lá, sei lá, R$1.500 uma mensalidade de uma faculdade, que nem sempre vai formá-lo, um profissional, do que pagar, talvez, R$500 num curso que vai lhe tornar um técnico para trabalhar. Então, isso é uma coisa que nós precisamos mudar, é cultural ainda. Então, eu vejo que tende a piorar, porque nós não estamos preocupados. Não tem mão de obra. Tá, mas o que você está fazendo para melhorar a mão de obra? Para melhorar? O que está acontecendo? Não tá, nós não temos. Nós não temos realmente, nós não Cada temos vez nenhum... vai ter menos, né? E vai ter menos. E um detalhe, né, Fernando? A demanda na nossa região está aumentando. Nós temos uma demanda realmente aí que está acontecendo. E não só no segmento de construção civil. Você vai aí nas indústrias, nas fábricas, tem vaga para isso, tem vaga para aquilo. A gente visita as empresas aí, todo mundo está precisando de gente para trabalhar. Aparece aqui, Silvânio. Não dá pra pegar, o cara não sabe nada. O cara já veio aqui com cheiro disso, daquilo. Pô, não dá. Então não dá. Então, assim, as pessoas também não estão indo atrás, vendendo a sua imagem, vendendo o que sabe fazer. O que você sabe fazer? Você que precisa contratar lá um operador de empilhadeira. Pô, se o cara não sabe nem andar de bicicleta, gente. Como é que você vai botar um cara desse pra, botar na mão um equipamento lá de 100, 200 mil reais e mexendo com produtos muitas vezes de caros, né? Então você precisa, claro, então essa formação, então eu acho que a tendência é piorar, pelo menos por um período ainda, piorar, tá? O que está acontecendo hoje, o quê? Eu vou lá na tua empresa, pago 100 a mais e roubo o teu funcionário. Pronto. Aí o Fernando ficou sabendo, eu já sei vou pagar mais 100, vou pagar 200 e vou lá tirar do Silvânio. Então hoje está acontecendo esse rodízio, tá? Cara, em muitos casos. E é em todas as áreas. As construtoras aqui é uma briga de facão. Então isso é ruim, tá? Isso é ruim. Eu vejo assim que a gente não tem uma expectativa de melhora nesse sentido, nesse segmento. Você pegar aí a gurizada jovem, aí, os jovens, os guris, os piá, não conseguem. A Proaço hoje tem muitas mulheres trabalhando no chão de fábrica. Muitas mulheres, tá? Se percebeu que as mulheres não tinham nenhum problema de trabalhar junto com os homens, né? E eles vão lá e fazem, executam com muita qualidade, muito bem, inclusive. Às vezes até melhor que os homens, tá? Em geral, são mais detalhistas. São um pouco mais detalhistas, cuidam mais até dos equipamentos e tudo mais. Então nós temos mulher soldadora. Olha só. A primeira mulher soldadora da região foi a Proaço que teve. Olha, já há alguns anos. Ela já trabalhou bastante tempo. Tem mulher na boleia dos caminhão também? Caminhão eu acho que não, não? Gustavo. Caminhão eu não lembro, mas eu acho que no caminhão ainda não. É bem... Também mas no chão de fábrica nós temos em vários segmentos, a área lá de ferragem, por exemplo, né? A área de acabamento do pré-moldado, tem mulheres, né? Então, isso é importante, né? Porque assim, a gente vê que também há essa necessidade e abre oportunidade também, né? Não é estritamente, não é exclusivamente masculino, né? Sim. Absorvendo a mão de obra onde ela estiver, né? Onde ela e sendo uma necessidade. É uma oportunidade aberta também, né? Isso é uma realidade. Hoje a gente vê aí pegar um Senai da vida. Cara, eu sou suspeito de falar porque tenho 5 técnicos do Senai, 500 profissionalizantes. Então, a história do Senai eu conheço ela bem. E a maneira que o Senai prepara o profissional ali para jogar no mercado, vamos dizer assim, geralmente é gurizada, né? Eles dão uma base muito boa. Claro, vai de pessoa para pessoa, né? Sim. Então, cara, se tu para ver um curso de Senai, às vezes 2 anos. 2 anos e meio. Um valor super acessível, né? É um investimento relativamente baixo pela qualificação que aquele aluno acaba tendo e abrindo as portas Abre portas, né? do mercado de trabalho para ele, né? E piazada enquanto novo. Por que, por exemplo, empresas grandes como WEG não tem tanto problema com mão de obra? Isso é uma escola deles? Sim. Que é disputada a tapa. Tem família que muda de estado se o filho passar para vir morar para vir estudar na escola deles. Da WEG. Escola deles.
Primeiro porque é garantia de emprego, né? Uhum. E que eles sabem que vai transformar, vai mudar a vida. Então, assim, olha a diferença, né, de visão já de uma empresa já há quantos anos, né? Já está, acho, na segunda geração agora. Eu tive a oportunidade de visitar a WEG na época que eu fiz a faculdade. Esteve lá, até porque tinha os primeiros engenheiros da WEG era Ituporanguense. É um dos que começou lá os primeiros projetos, né? E lá eles têm uma política de aposentadoria, né? Após certo tempo e certa idade, né? Ele estava no último ano, tanto é que no dia que nós fomos lá visitar, ele ficou conosco de manhã e à tarde foi receber um prêmio em São Paulo pelo tempo e tal, e pelos projetos dele. Então, assim, nós tivemos a oportunidade. Então, eles têm hoje essa política, né, lá, de valorizar também, né, e credenciar no conhecimento os seus funcionários. Então, isso também é importante. Então, tu vê, é uma empresa, pelo que eu tenho conhecimento, nunca tem tanto problema, assim, de mão de obra, principalmente nos setores pensantes, os principais, naqueles mais técnicos, né? Talvez no chão de fábrica pode ser que tenha o mesmo problema que nós tenhamos, né? Não conheço tão bem mas assim. Veja que, mas é uma outra visão, né? Justamente, olha que eles viram a necessidade de formar a própria mão de obra porque não encontrava mais mão de obra. E fora a parceria que eles têm daí com o Senai, Senac, né? Sim. Que busca outros lá também. Eles são parceiros, inclusive eles ajudam, né? Questão financeira, com máquinas e tudo mais para a escola, né? De uma forma geral... Isso eu tô falando coisas de... Quando eu estive lá, praticamente 15 anos atrás. De uma forma geral, onde tem Senac, onde tem Senai, e tá bem distribuído dentro do país, né? Mas onde tem, a formação é boa mesmo. E acaba dando e quem tá lá dentro, as empresas estão doidas pra já puxar, né? De uma forma geral. Mas o problema, Gustavo, é que eu vejo assim, tem alguns segmentos que, claro, eles fazem um trabalho fantástico, né? A gente conhece. Mas tem segmentos que estão vacantes e não tem formação. E esse da construção civil especificamente. Porque pega muito o nicho da região naquele momento, né? Agora a parte do porto está precisando de soldador. Então, o Senai vai lá e monta um curso de soldador específico para atender aquela necessidade. Então, eu acredito que, pelo que a gente vê ao longo do tempo, assim, não existe uma abrangência, digamos, para... vamos atacar em todas as áreas que estão com falta. Mas quanto tempo que a construção civil está necessitando de profissionais? Sim. E quantos cursos tem na área de construção civil? É por isso que eu digo, não existe essa... eu não me lembro de ver... de leque, né? Eu não me lembro de ver um curso de colocador de piso. Tem? Existe? Cara, eu nunca vi. Tem assim, e eu falo com propriedade porque eu já participei de tudo isso daí. Então tem. Mas assim, te dá o básico. Como eu participei, eu posso abrir a boca e falar que com o básico não faz muita coisa. Não dá estrutura para uma pessoa dizer sou piseiro, sou profissional. Se a pessoa tivesse o entendimento de não, vou trabalhar com um profissional, vou trabalhar de ajudante numa empresa nessa área para realmente pegar os macetes do dia a dia, é diferente. Só que não acontece. O cara vai ali, ele faz um curso ali de 4 meses e ele sai com o diploma debaixo do braço e ele já não quer trabalhar de empregado para ninguém, porque agora eu vou empreitar serviço. E aí o cara lá cobra R$80 o metro de porcelanato, eu por menos de 80 não trabalho. Eu já tenho diploma. E porque eu já tenho diploma, ele não sabe a diferença de um porcelanato para uma cerâmica. Ele não sabe a diferença de uma massa C1 para uma C2. Mas entende? Então isso acaba limitando o trabalho daquela pessoa, ela acaba muitas vezes se desgostando, porque não conseguia aquilo que o curso entendeu. Não deu resultado. E parte para outra, então... Mas por isso que também, Fernando, eu acho que o curso ele tem que ser tem que ser além, né? De apenas uma formação técnica e básica de mão de obra. Ela tem que também fazer eles entenderem mercado, né? Eles têm que talvez ir a campo, né? O curso precisa ser mais abrangente nesse sentido, eu acho, para formar bons profissionais. Porque, poxa, se dá certo lá na Alemanha, por que não dá certo aqui? Exatamente. Não tem esse... onde é que nós estamos errando? Não tem essa eu sempre procuro processo, assim, aprender com quem já sabe ou quem já faz certo. Eu me espelho muito no nosso diretor, porque assim, eu acho considero ele o melhor vendedor que eu conheço. Exemplo. Fantástico, né? Se ele diz que vai vender para ti, ele vai vender. Entendeu? Mas por quê? Porque ele se empenha, ele gosta, ele ama aquilo, ele faz com amor, faz com dedicação. Então isso é muito importante, né?
E ele se prepara para isso também, Sim. né? Ele vai lá conversar contigo, ele vai conhecer o projeto, E eu ele já vai vi ele saber a tua negociando, necessidade, tá? beleza? Então, assim, então ele fora de série mesmo. ele é fantástico, assim. Então, eu me espelho nele. Eu gosto de, se eu puder, eu levaria ele em todas as minhas negociações, né? Mas, assim, Era toda fechada na série. porque, assim, a gente entende de que você precisa também ter este empenho, gostar daquilo que faz, né? Poxa, e se dedicar realmente ao máximo, entendeu? Cara, E se espelhar naqueles que você vê que tá em sucesso. Silvânia, Espelhar naqueles que já estão dando certo. tu tá dizendo pra nós o que a gente já escutou quantas vezes aqui? Acho que todas. Todas. Eu acho que todas as vezes a gente escutou a mesma coisa. Tu tem que amar o que faz. Diferente do que seja, tá? Todas as pessoas que estiveram aqui, que estão fazendo, estão tendo sucesso na sua área, dizem exatamente isso. Sabe qual que é o segredo para amar o que faz? Diga pra mim, por favor. Sabe por que as pessoas amam aquilo que faz? Porque você precisa conhecer aquilo que você faz. Com certeza. Você não ama aquilo que você não conhece. Não tem Então como. você precisa conhecer vendas para amar vendas. Uhum. Saber que aquilo vai fazer bem, não só para ti, vai fazer bem para quem está comprando, vai fazer bem para minha empresa, que vai atingir meta, vai conseguir investir, vai fazer uma venda de qualidade. Às vezes o pessoal brinca, eu não gosto de dar desconto. Não é que eu não gosto de dar desconto. Eu sei que a empresa já fez os custos dentro daquilo que realmente é a realidade. Sim. E se eu trabalhar com um preço que não vai ser favorável, a empresa talvez daqui a pouco não vai conseguir mais estar entregando com a mesma qualidade. Ela não vai conseguir reinvestir, ela não vai conseguir investir em caminhões, em frota, em guindastes, e aí, qualificação, material humano de material qualidade. humano de qualidade, entendeu? Uhum. Então, quando você ama aquilo que faz, porém para amar você precisa conhecer. Uhum. Então, para mim amar colocar piso, eu preciso saber, porque senão eu vou lá colocar o primeiro piso, já levar um pito do Já cliente, sai jogando já- tudo pro já lado. coloquei lá 10 metros de porcelanato que custou R$300 o metro e o cara viu que ficou torto e errado. Você, cara, Não eu deu. não sou colocador de piso mesmo, não vai dar certo, eu tô no ramo errado. Exatamente. Mas se ele tivesse aprendido corretamente, se ele tivesse conhecimento, ele ia colocar, eu sou bom mesmo, hein? Olha Aprendi que eu sei corretamente, Olha o que eu sei fazer. Vou Isso é fazer um bonito. trabalho e vou conseguir viver dignamente fazendo isso. Uhum. Então, qual que é o grande problema da frustração das pessoas? Elas olham o Fernando, olham o Gustavo, quero chegar no nível do Gustavo. Mas ele não quer ler os mesmos livros que o Gustavo leu, não quer os mesmos tempos de escola que ele ficou, Bunda na cadeira. as mesmas obras que ele foi lá de sapatão, se sujou, dia de chuva, o Fernando. Então, assim, por quê? Porque você tem que ter conhecimento. E não importa se você conhece e tu sabes que é necessário tu um dia pegar, levantar a bunda da cadeira, botar uma botina lá no barro e ver que vai ficar certo, tu vai fazer aquilo com vontade, com amor, porque Claro. tu conhece, tu viu que era necessário. Agora, se você foi lá porque te deram informação errada, ou tu foi lá, te molhou, se sujou, e tu chegou lá, cara, e não precisava ter feito isso, tu vai ficar pé da vida. Vai dizer, que mundo cão, que profissão lascada, eu não quero mais isso aí. Vai Então- praguejando pra então- tudo que é lado. Então, quando você conhece, eu sempre falo assim, pra te ter casado ou namorado, você namorou antes de casar, por quê? Pra conhecer. Você conhece a tua esposa, você vai amá-la cada vez mais. Se você conhece a tua empresa, você vai amá-la cada vez mais. Se você conhece o teu trabalho, a tua profissão, você vai amar cada vez mais e fazer com alegria. Então, esse é um diferencial enorme. Com certeza. A diferença entre o amor e o ódio é bem pequenininha, né? O sentimento é quase o mesmo, só que um pra cada lado. Mas aí tem outro detalhe. Por que o ódio e o amor são próximos? Mas quando você se alegra com a alegria do outro, aí você não vai ter ódio. Não tem. Porque daí você não vai ter inveja. Por isso que eu te falei antes, a questão das obras que você me perguntaram, não consigo dizer, cara, porque todas eu fiquei feliz. Sim. Quando concluiu, quando o cliente foi lá, de cliente chegar e te dar um abraço, Silvânio, realizar Essa é a melhor parte, o né? sonho da nossa vida, cara, da nossa empresa, da nossa família. Isso aqui era um sonho do meu pai, hoje eu consegui levantar. Então, assim, isso é uma... Eu, fiquei feliz. Eu quase chorei junto com ele, entendeu? Então, esse é um diferencial. Saí dali realizado. Não era minha obra. Não era meu empreendimento. Eu não vou mais ganhar dinheiro com aquilo lá. Mas eu sei que ele está feliz, entendeu? E esse é um cliente que amanhã ou depois
vai te ligar o Fernando. Ô, Silvânio, gostaria de que você fizesse uma visita aqui, você viesse me atender, mas nunca vi o Fernando. Caramba, como é que ele chegou até mim? Foi fulano que Fernando, não, eu tive... o Gustavo é muito amigo meu, e ele me disse que, poxa, a obra dele foi fantástica, você foi lá, você deu um atendimento à tua empresa e tudo mais, mesmo que deu um probleminha, mas você foi lá e resolveu, porque outra coisa importante, nós não vamos conseguir, e não se iludamos, que a gente vai desenvolver o projeto, vai a equipe lá, E vai dar tudo certo. perfeitinho. Não vai. Uma coisinha ou outra é normal acontecer. Sim, sempre acontece. Agora, qual é a grande diferença? É resolvermos. Como tu te Qual é a melhor posiciona marca de diante carro? daquilo ali, né? Qual que é a melhor marca de carro? É aquela que traga menos, na minha opinião, e te dá conforto e tudo mais, segurança. Mas a principal que eu vejo é o seguinte, quando eu tiver um problema, que eu seja atendido. Você pode andar com o melhor carro que tem aí, vamos pegar aí, quando a gente falou em um carro de 1 milhão, você foi dar uma voltinha na praça, cara, você tem que voltar de guincho. Cara, não... Pode até acontecer, mas se tu não achar uma solução, é certo que tu vai passar pra frente. Não, e se tu ligar e não te atender o telefone, ou te passarem para o setor tal e fica aquele, um joga pro outro. Acontece isso muito com corretor de seguro, né? Mas então, eu vejo isso assim, ó, questão de obras, né, da nossa área comercial, o Gustavo, o Fernando, a gente precisa estar muito presente. A gente precisa entender o cliente, as necessidades dele. A gente precisa conhecer o cliente. Isso eu aprendi há muitos anos atrás com um grande professor aí também, Daniel Godry. Ele ainda está nativo, outro dia ainda vi um vídeo dele, ele é consultor de empresas, né? Hoje o filho dele também, ele tem uma empresa de consultoria. Eu fui a São Paulo, uma formação e palestra com ele. Ele sempre dizia assim, você precisa conhecer o teu cliente. Ele tinha um livrinho bem pequenininho lá também, com poucas páginas lá. Primeiro, conhecer o cliente. Conhecer o produto, conhecer aquilo que você vende. Né? Aí você vai ter sucesso. E você precisa levantar todo dia e dizer, eu sou o melhor vendedor. Eu sou o melhor representante, eu estou na melhor empresa. Eu vou sair daqui e vou hoje ter um bom dia. Então você precisa também ser um automotivador. Né? Porque assim, nós que trabalhamos com vendas, né, com metas, com mês e tudo mais, uma coisa é certa. Hoje é dia 30, né? Hoje zerou, acabou. Esse mês acabou, amanhã eu começo no zero de novo, o mês está zerado. Então, isso é frustrante para muitos. Poxa, agora que estava bem, tipo, acabou, né? Nada mais conta, né? Então, assim, a gente precisa também ter essa renovação diária, Fernando, porque os projetos nem sempre acontecem no tempo que a gente acha que vai acontecer. A gente tem clientes que nós estamos em negociação há 3 anos. Eu diria que não é nem sempre, eu diria que nunca acontece no tempo que a gente gostaria. Não, às vezes acontece algumas coisas que a gente não entende, mas também às vezes o nosso pai lá de cima, ele dá uma arquitetada também, e as coisas acontecem na hora certa, né? E eu confio muito também nessa perspectiva, né? Nesse tempo aí que Deus nos coloca sempre para que a gente esteja dentro do momento certo, na hora certa, no local certo, para fazer a coisa certa. Importante. Duas outras coisas. Como tu roda, eu sei que tu roda bastante e a gente volta e meia tenta tomar um café e nunca dá porque tá um para cada lado, né? O que tu vê nessa andança toda dos próximos, digamos, anos? E um horizonte um pouquinho mais longo, não tipo ano que vem ou daqui a 5 anos, mas em 10, em 15 anos, com relação à realidade do Estado, por onde tu tem passado, e que tu viu que está acontecendo e que tu acha que vai acontecer aí para frente. Bom, Gustavo, eu te falei, né, antes que o Brasil tem 100 anos aí de pujança, se quiser, né? Mas especificamente do nosso estado aqui, né? Nós temos algumas regiões que são muito marcantes, alguns segmentos, né? Então, eles são muito influenciados pelo mercado, né? Às vezes os investimentos acontecem em função desta demanda de mercado, tanto interno quanto externo, né? E Santa Catarina tem uma característica, né, de empresas muito exportadoras, né? Muitas empresas exportadoras. Eu acho que, então, nós temos uma globalização que é um bom sinal.
Temos hoje uma estrutura de portos, né, que aumentou aí junto com Itapoá, agora, né, a gente vai voltar a operar também, né? Temos lá no sul também, que começou também a operar com mais intensidade também, o porto lá de... Fugiu o nome agora, me ajudem aí. Rio Grande? Não, aqui de Santa Não, não. Catarina, de Itajubá? Imbituba, né? Então também tá atuando com mais força. Então, eu vejo que Santa Catarina tem uma perspectiva muito boa, assim, e sem contar que nós somos um povo empreendedor, né? A nossa própria característica, né, origem, né, é um povo empreendedor, né? Visto que nós temos em alguns segmentos as maiores empresas do Brasil, Sim. né? Vamos pegar aí mundiais, até para falar, né? Vamos pegar, como citei antes, a WEG, né? Temos na nossa região, na linha de caldeiras, temos nós somos hoje um polo de caldeiras, né? E não é uma só. Nós somos um segmento, por exemplo, do pré-moldado. Também. Nossa região hoje é uma das, né, mais fortes na área têxtil. Então nós temos algumas áreas muito segmentadas, né? E essa diversidade também favorece, porque muitas vezes tem um segmento, por exemplo, têxtil, já teve crises fortes do têxtil, né? Mas a cidade, por mais que o têxtil fosse uma referência, mas tinham também outros segmentos ali próximos, que acabaram segurando. O setor madeireiro, volta e meia dá uma crise, né? O madeireiro é cíclico, né? É muito assim, né? Muito oscilante. Mas sempre retorna, sempre volta. Então eu vejo assim que essa é uma característica do nosso estado, né? Então nós somos um povo assim que tem muita garra, tem muita pujança, tem muita criatividade, se dedica muito, né? E é muito trabalhador, né? E, visto que a gente conversa com pessoas às vezes, de outros estados aí, né? Um pouco mais para cima aí e eles dizem assim, vocês são tudo louco, vocês trabalham demais, né? Por quê? Porque a gente justamente pensa, né, em sempre fazer algo de melhor, sempre fazer algo que possa no futuro trazer uma perspectiva melhor, tanto no âmbito pessoal como também no âmbito coletivo. Então eu vejo, não havendo nenhum deslize, vamos dizer assim, da esfera política, eu penso que nós temos bons anos aí pela frente, muitos bons anos ainda pela frente. Mas nós precisamos também, eu penso assim, alguns ajustes hoje são necessários, né, em todos os segmentos industriais, tanto no comércio também, porque nós vivemos hoje num país com algumas situações bem marcantes, e está também botando um pouquinho de medo no empresariado, né? E isso a gente precisa também ser reavaliado. Isso é o meu ponto de vista, né? Vendo assim, conversando com os empresários. Então, eles estão com vontade muitas vezes de empreender, mas estão ainda com um pouquinho de medo. Então, isso ainda falta. Mas a vontade, muitas vezes, o desejo supera o medo e eles vão continuar investindo, né? Então, assim, estão indo à frente. Então, eu vejo, assim, o nosso estado muito importante, mas precisamos investir em algumas situações. Eu acho que essa questão da formação técnica é importantíssima. Nós precisamos melhorar muito a nossa questão logística, né? Que isso é importante, né? Precisamos, porque senão a gente vai sofrer um colapso, e já tem estudos, né, mostrando que nós teremos um colapso aí em breve aí, né, nas nossas redes viárias, né, rodovias, e quem já ficou parado no trânsito da rodovia já sabe como é que é. Mas aí também é complicado, né? Sai uma rodovia nova e aumenta a quantidade de veículos aí em quanto por cento? Mas assim, né, Fernando, eu acho que o que tem que mudar justamente é essa política, né, de que uma obra pública ela não pode levar o tempo que ela está levando, né? Então a gente observa isso. Vamos pegar assim a nossa empresa. Se nós fazermos uma obra no ritmo de uma obra pública, não tem como. Não sobrevive. Vamos. A outra relacionada com isso é onde é que o Silvânio se enxerga em alguns anos, nesse mesmo horizonte de tempo, talvez 10, 15 ou 20 anos. Bom, Gustavo, eu me considero jovem ainda, né? Tô com meus 51 anos aí, próximo aos 52, aí, início do ano. Tô com os meus projetos, né? Tenho os meus projetos pessoais de vida, né? No segmento hoje que eu estou, pretendo continuar ainda, né? Enquanto a empresa ver que eu sou necessário, né? E eu também ver que a empresa é importante para mim, eu acho que tem que ter essa relação, né?
E eu não sou uma pessoa de mudar muito de empresa, eu sempre visto a camisa e procuro, eu sempre assim, tô aqui para me aposentar. Uhum. Comecei aqui e quero ficar até o final, né? Eu não tenho essa expectativa de, vou ficar aqui um tempinho, daqui a pouco eu vou pra lá, não. Sempre onde eu fiquei ou onde eu trabalhei, eu sempre fiquei um bom tempo, né? E sempre com esse pensamento de contribuir o máximo para poder ficar. Então, assim, Gustavo, uma data também eu não consigo, né, vislumbrar assim. O que eu pretendo, sim, eu pretendo trabalhar até o fim dos meus tempos, né? Claro, em ritmos diferentes, né? Uhum. Em ritmos diferentes. Eu pretendo, né, ter a minha condição de que eu possa reduzir este ritmo, né? Quando eu falo em condição, justamente aquela condição financeira que a gente possa, né, prover bem a família, né, prover os meus projetos, meus sonhos e tal, tudo mais, meu e da minha família, né? Minha esposa especificamente, que os filhos já estão saindo de casa, Aham. então, mas nós temos os nossos sonhos, nossos planos, e dentro desses sonhos e planos estão justamente o trabalho, que é onde eu estou hoje na Proaço, né? Então a gente pretende sim contribuir o máximo possível. Em relação ao que eu comentei antes, né? Eu tenho meus projetos pessoais também que são diferentes em relação à questão da empresa, né? Eu sou diácono também da nossa igreja, sou católico, sou diácono recém-ordenado ano passado, fiz uma de ordenação agora, e eu faço também um trabalho, né? Tenho esse trabalho juntamente também com a comunidade. Eu sempre pensei muito em contribuir, né, com as pessoas, porque eu vejo que o mundo será transformado pelas pessoas. Eu sempre gosto de usar uma frase que diz assim que eu quero deixar o mundo melhor para os filhos e as pessoas, não, eu quero deixar filhos e pessoas melhor para o mundo. Então, que aí a gente vai ter um mundo melhor. Então eu penso dessa forma. Então, eu parado não fico. Eu sempre tenho alguma atividade, tanto durante a semana profissional, quanto nessa minha atividade que eu trabalho junto com a minha comunidade lá. E tanto é que esse final de semana eu vim para cá para algo voltar relacionado a isso, né? Possibilitou estar aqui com a gente. E é algo que eu faço com amor também, com dedicação. Mas procuro também ser muito equilibrado, Fernando, no sentido assim, de que este não pode me atrapalhar neste. Então eu procuro ter uma agenda onde a gente consegue estar se organizando. Eu não tenho, por exemplo, nesse meu trabalho voluntário, vamos assim dizer, eu não tenho uma cobrança, né? Claro, eu faço porque eu gosto, porque eu amo e me sinto bem fazendo isso, né? E também desde que também não me atrapalhe o meu trabalho profissional. Tem que ter o equilíbrio. Até porque a gente precisa desse trabalho profissional para sobreviver, para levar adiante, até para mim poder fazer esse outro trabalho, né? Então essa é uma coisa. Mas me vejo assim, Gustavo, quero acompanhar o meu velho pai também, né? Que tá com 78 aí já, e meu avô materno aí foi até os 92, e eu tinha um projeto aí de passar eles tudo, né? Vamos lá, esse é o projeto. Mas que sempre que eu possa fazer isso com sabedoria, com saúde, né? E tá contribuindo algo também sempre para a família, para a comunidade, para as pessoas, né? Tá ajudando. Portanto, isso aí. Tá no caminho, né? Isso aí. Isso aí que tá no caminho. na trilha. Já não falta tudo, já passou 51. Isso é bom. Mas lembrando que os 50 de hoje são os 30 de antigamente, né? Então, tá tudo certo. Tá zerado ainda, tem Tudo certo. muito chão pela frente. Tem né? bastante chão, se Deus nos permitir, né? Eu espero que não seja muita estrada de chão. Não, mas hoje também, assim, né, Gustavo? Eu penso que a gente projeta o futuro, mas a gente sempre tem que viver o presente. Então, assim, nós precisamos ter aprendido com o passado, com as coisas boas e também com as coisas ruins, viver bem o presente, baseado neste conhecimento e nisso que a gente já viveu, mas não ficar remoendo, que é diferente. Ter aprendido e tocar de vida adiante. E fazer um planejamento do futuro. Mas como eu disse, eu não sou muito de botar datas fixas, tá? Porque eu penso que tem coisas que a gente precisa entender que elas acontecem no tempo certo. Não é no meu tempo. Nem no teu, muitas vezes. Nem no do Fernando. Sim. E a gente não... Porque senão a gente se frustra muito. A meta tá ali. Então, assim, as metas existem e nós vamos cumprir. Eu e minha esposa temos alguns projetos nossos juntos, né? E a gente já tá... A partir do ano que vem nós vamos já começar a botar em prática, né? A gente deu uma protelada aí nos últimos anos, em função de algumas outras situações. Esse ano também, início de algumas situações e por mais comentamos em bastidor aí, né? Mas a gente não desiste do projeto e do sonho. Porque a gente precisa ter projetos, precisa ter sonhos para poder realizá-los. Também viver uma vida vazia não dá, né? E assim, Fernando, muita fé em Deus. Assim, eu sempre coloco isso muito para as pessoas. Eu acho que a gente precisa
ter este auxílio, precisa ter essa luz, precisa ter essa sabedoria, precisa ter esse entendimento, né? Nós não estamos aqui por acaso. Quando eu encontrei o Gustavo a primeira vez, de meio, o que esse maluco tá fazendo aqui, né, cara? Ele pensar, o que esse representante tá aí também, né, cara? Então, assim, e a gente, né, criou essa amizade, essa relação, porque era para acontecer, né? Nada é por acaso. Nada é por acaso. Então, assim, sempre tem alguém que tá olhando isso. Mas isso aconteceu hoje porque tinha que ser hoje. Justamente. Tinha que ser hoje, né? Justamente. Eu acho que deu para apresentar, conhecer bem o homem, né? O nosso amigo Silvânio. Acho que foi bem interessante a conversa. Francamente, assim, eu geralmente sou mais falante, né? E sou mais falante até do que o Gustavo, na maioria das vezes. Mas, assim, eu tenho uma coisa comigo que eu gosto muito de escutar. Também. Né? E quando assim, chega uma pessoa com como é que eu vou dizer, como que eu posso usar a palavra? É o dom da palavra, porque o Silvânio tem o dom da palavra. O dom da palavra. Quando eu falei antes, lá atrás, em relação ao uso de palavras, não foi nem o que eu acabo percebendo, assim, acaba me deixando até um pouco mais... não é a linguagem. Retraído, assim, ó, não é a dificuldade da palavra, mas assim, o equilíbrio daquilo que fala, né? É quase como um professor, né? Que a gente o Silvânio é professoral. Assim, sabe quando tu tem prazer de escutar a pessoa falar, porque a pessoa ela tá num equilíbrio do que está falando, ela está numa tonalidade, ela está numa verdade naquilo que te passa, assim, não que outros não tenham tido, não é? Sim. Cada um tem a sua característica, né? Cada um tem o seu... Então, estou te conhecendo agora, até por isso, assim, realmente foi prazeroso te escutar falar. Acho que daria para nós conversar aí um mês aí que teria com certeza história, né? Cara, o Silvânio é assim, a gente tem uma relação profissional. A gente se conheceu, a gente foi se cruzando numa obra, depois em outra e acabou criando uma amizade. Criando um vínculo. Quando a gente tem uma ligação por telefone, é incrível. Não teve uma vez que a gente conseguiu, e não é por falta de objetividade, porque a gente sempre resolveu o que tinha que resolver, mas aí uma conversa emenda na outra, que emenda na outra, que emenda na outra, quando a gente vê, dizer, cara, nós já estamos uma hora no telefone aqui. Vamos pra frente aí, vamos pra frente. E sempre acontece isso, não é uma vez só. Com certeza é o dom da palavra que ele traz, que acaba propiciando esse tipo de relação. Eu vejo assim, Fernando, né, você colocando dessa forma, né, a gente fica grato e feliz de poder contribuir, principalmente, porque eu sempre penso nessa condição de contribuição. O que eu sei ou o que eu tenho, principalmente, isso, as pessoas que trabalham comigo e que vivem comigo, tudo que eu tenho não é meu. Principalmente de material, livros, conhecimento, o que eu tiver, Silvânio, tenho, eu vou te mandar. Vou partilhar contigo. Porque isso eu aprendi com uma pessoa que eu sempre considerei e admirei ela muito, e ela veio a falecer precocemente, um amigo nosso também, que trabalhava também junto com a comunidade, e ele era um profissional fantástico também, e ele sempre dizia assim, Silvânio, tudo que você precisar, que eu possa te ajudar, eu vou te ajudar. Porque vai ser mais um para me ajudar também a contribuir e a partilhar essas coisas bonitas. Então, isso é importante. Então, eu aprendi e sempre gostei muito disso. Então, às vezes o pessoal diz, poxa, mas tu ficou às vezes dias fazendo um material, um trabalho para uma formação ou para um material, às vezes, que a gente tem até de trabalho com o cliente. O cliente nos pede, às vezes, Silvânio, precisava do projeto, eu tinha aqui, não achei. E eu tenho o hábito dos projetos que eu vendo, todos praticamente, eu tenho um acervo, né, que a empresa disponibiliza, claro, para a gente uso pessoal e para o cliente, eu não estou mandando isso para outros, mas o cliente às vezes nos pede, e aconteceu essa semana, Silvânio, estou com o eletricista aqui e eu não estou achando o projeto e eu precisava do projeto. Você consegue para mim? Me dá 2 minutos aí que eu vou parar o carro, vou conectar aqui a internet e já vou te mandar. Tá? Então, assim, contribuir. Então, eu acho que isso é interessante. E essa questão, acho que de equilíbrio também, o Fernando, a gente vai aprendendo com o tempo também, né? A vida nos ensina, né? E sempre aquilo que a gente entrega é aquilo que a gente tem no coração, né? E eu sempre gostei dessa forma. Eu gosto de que as pessoas, quando ficam comigo,
saiam melhor do que quando elas entraram. Então eu sempre costumo Pois trabalhar é, dessa ótimo. forma. Tá? Ótimo. E fico feliz também, grato, né, da oportunidade de conversar com vocês, aprender também com vocês, né? Porque para mim tudo é aprendizado, tá? Tudo é novidade. Eu não sei tudo também, como ninguém sabe tudo, né? Sim. Mas eu sempre tô também aberto a aprender coisas novas e Estamos a sempre contribuir evoluindo. e evoluindo. E estou à disposição, quem sabe numa próxima oportunidade aí, um outro tema, outro assunto, outras conversas aí, tô à Pode disposição. ter certeza, Silvânio, que nós vamos usar dessa tua eloquência toda aqui mais Imagina. vezes. Pode ter certeza. Imagina. Em algum momento tu vai voltar aqui. Certamente vamos criar esse momento. Porque olha só, agora o podcast ele nasceu para falar sobre pessoas, tá? Mas a gente está num mundo que não é somente de pessoas, a gente tem também técnicas. Com certeza. Em algum momento tu vai voltar aqui para conversar com a gente sobre técnica. Nós vamos te trazer aqui, talvez não sozinho, talvez com a equipe de vocês, com alguém da equipe, para falar sobre a parte específica que vocês fazem. Porque aí também tem muita história. Aí também tem muita coisa. Tem muita história. Aqui a gente não abordou nenhuma situação daquelas que a gente sabe que passa. Tem coisa que acontece que tu diz, não acredito que isso aconteceu, mas aconteceu de fato. Os meus filhos dizem assim, quando a gente conta, às vezes tá conversando, ô pai, mas isso aí, pai, não era assim, né, pai? Não era bem assim, mas não foi assim, né, pai? Não, foi. Eu até aumentei um pouquinho, mas foi. Foi por aí. E, de novo, eu vou enfatizar isso aqui para quem está nos acompanhando. Se tu gostou dessa conversa, se tu achou isso interessante, se tu achou isso relevante, ou se tu conhece alguém que possa se interessar, passa para frente, compartilha. É muito interessante conhecer as pessoas, saber da realidade, aquilo que elas passaram. Fazer experiências devidas, né, vividas nesse meio da construção civil, que é o nosso meio de atuação. Né? Muitas vezes serve como exemplo. Se tu conhece alguém que precisa de um exemplo, de uma voz, de escutar uma ideia, uma história legal, essa é uma delas. Junto com todas as outras que a gente está vendo, todas as histórias de vida que a gente está conhecendo aqui são fantásticas, são exemplos fantásticos. E daqui a pouco tu conhece alguém que tá precisando de escutar uma história legal. Aqui está um exemplo. Passa adiante, comenta, compartilha, leva para outras pessoas essa mensagem. Silvânio, muito, muito, muito obrigado por ter vindo aqui. Mesmo. Mais uma vez, né, da nossa parte, então, muito obrigado de verdade mesmo pela tua presença. Foi um prazer, assim, falando de mim, ter conhecido hoje. Espero que a gente tenha outros encontros aí pela frente, que a conversa e os assuntos fluam cada vez mais. E mais um para o nosso grupo, né? Que a gente está construindo um grupo de... Então, depois tu já vai receber o link ali no teu celular ali para ir acompanhando a galera. E legal. Valeu mesmo pela conversa. E parabéns, né, pela iniciativa de vocês, né, Fernando e Gustavo. Acho que é algo novo, algo diferente, algo que proporciona realmente algo agradável. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E volto a dizer, né, também muito, muito obrigado realmente pela oportunidade de contar um pouquinho aí da nossa história, um pouquinho, né, um pouquinho só, mas eu espero realmente ter contribuído e ter talvez inspirado, né, outras pessoas, né, e sempre dizer assim, faça tudo que você fizer, faça com amor, mesmo que seja uma coisa simples, mas faça faça com dedicação e procure conhecer aquilo que você está fazendo. Conhecendo você vai amar. Isso é uma dica para a vida, em qualquer área de atuação. Aí, galera. Valeu aí, obrigado pelo acompanhamento. É nós da obra. E vamos para a próxima.